Os dois tipos de mente, o primeiro tipo de mente, né, que tem uma tendência maior a ter a dependência emocional, seja antes ou depois da traição, é o tipo de mente da esposa sentimental. Esse tipo de esposa é aquela esposa que ela é muito intensa, né? Então tudo para ela é muito. Ela precisa de muito carinho, ela precisa de muita atenção para que ela realmente se sinta amada, para que ela realmente se sinta vista naquela relação. E é claro que junto com isso, tudo dentro dela também é intenso. Então falar com ela sempre é muito intenso, porque ela sempre fala muito. Chorar com ela também é muito intenso, porque ela também tendencia a chorar muito. Então, essas são tendências desse tipo de mente da mulher sentimental. Deixa eu só ver aqui, gente, o pessoal do YouTube tá aí comigo? Tá, joia. Então, quando a mulher que tem esse tipo de mente sentimental, né, está passando por esse processo da dependência emocional, ela se prende muito no outro, porque ela sente um vazio no meio do peito, sabe? Não é no coração, é no meio do peito. E ela sente um vazio de que ela tem um grande medo, que nós falamos aqui que são os medos infantis, né? As feridas infantis. E essa mulher tem um grande medo, que é o medo de ser abandonada, né? Então, quando a gente olha para esse lugar, a traição acelera, né? Amplifica uma dor que eu já carregava dentro de mim. Por quê? Porque depois da traição eu tenho muito medo que esse homem vá embora. Eu tenho muito medo que esse homem me deixe aqui sozinho. E aí, não importa o que ele faça, se ele não for embora, eu ainda fico, né? Mesmo que isso me adoeça, mesmo que isso me machuque, mesmo que não seja isso que eu queira viver. Mas eu tenho tanto medo de ser abandonada que ainda assim eu fico. É no meio mesmo, uma trava, um aperto, uma falta de ar. Exatamente, Ju. Então, esse é o tipo de mente dessa esposa sentimental. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês que essa dor não é uma dor de agora, né? Então, quando a gente fala assim que a dor da traição, ela acaba amplificando e trazendo à tona dores que a gente já carregava e a gente nem sabia. Então, nesse caso aqui, dessa esposa com um tipo de mente sentimental, ela carrega consigo uma dor infantil que é a dor do abandono, o medo de ser abandonada novamente. Só que essa dor não começou com a traição. Ela já viveu, ela já registrou de forma muito específica na sua mente essa dor. Então, nós passamos pelos 5 tipos de dores. Porém, essa dor do abandono foi aquela que ficou melhor registrada na sua mente. E isso por causa de diversos acontecimentos na sua vida. Eu vou trazer aqui alguns casos, tá bom? Então, quais podem ser algumas histórias que você pode se lembrar aí com eu falando com você agora sobre algo que te trouxe essa sensação de abandono? Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês. Quando, por um acaso, quando você nasceu, você precisou ir para a UTI? Então, sabe quando os bebezinhos nascem e precisam de uma atenção especial? Ou precisam ficar longe da mãe lá tomando aquele banho de luz, né? Por causa da icterícia. Então, vamos lembrar que na nossa época, né, a medicina não estava tão avançada para os partos ainda. E naquele primeiro movimento, a criança não ia direto para o colo da mãe, né? Era um movimento contrário. Muitas vezes a gente precisava ficar lá no berçário, em incubadoras, né? E nesse momento, esse bebezinho tão pequeno já pode ter registrado essa dor do abandono. Olha só que coisa, né? Nossa, Paula, mas era tão pequenininha, eu não me lembro de nada disso. Sim, mas de alguma forma a sua mente já registrou tudo isso, tá? Um outro movimento que eu trouxe aqui pra gente falar é, por exemplo, quando a sua mãe, naquela época, talvez nem tivesse dado esse nome, mas ela passou, por exemplo, por uma depressão pós-parto. E ela não pôde cuidar de você, ela não conseguiu te amamentar, ela precisou que outra pessoa cuidasse de você. Nesse momento, você também pode ter registrado essa dor do abandono aí na sua mente. E, gente, algo muito importante que esvazia sua xícara para que a gente possa continuar essa aula eu não estou aqui para julgar o que a sua mãe fez, muito pelo contrário. Eu estou aqui para trazer o olhar, a percepção sua quando criança, tá? Então, a sua mãe fez o melhor do que ela pôde, isso é sem dúvida. Porém, é como a sua mente registrou. Então, você, mesmo que a sua mãe não tenha te amamentado,
e também não tem amamentado sua irmã, seu irmão, por exemplo, você pode ter esse registro que ele não, tá? Então não é a questão da mãe, mas sim a questão de como é o registro. Muito importante, gente, esses coraçõezinhos aqui que vocês vão dando para mim, para poder trazer mais e mais mulheres para essa aula, que possam estar vivendo esse mesmo processo de dor, tá? A Gilmara falou assim, ó, faz sentido mesmo, pois eu nasci de 7 meses e fiquei na incubadora e a minha mãe morreu. Eu tinha apenas 10 anos. Então, Gilmara, a dor do luto também é uma das dores que a gente registra como dor do abandono, tá, gente? Então, quando a gente é criança, mesmo não entendendo, né, que a morte é inevitável, que a gente não tem controle sobre isso, a gente sente a dor do abandono. Por que ela foi? Por que o meu pai morreu, né? Se eu ainda precisava tanto deles aqui comigo. Então, sim, a nossa mente registra uma dor do abandono, porque a gente está falando sobre dores infantis das quais a gente não tem recursos para poder lidar, tá? Boa tarde, Simone T11, seja muito bem-vinda. Depois eu trouxe, por exemplo, quando a sua mãe precisou trabalhar, o seu pai também precisou trabalhar, e você precisou ficar com um avô, você precisou ficar com uma babá. A gente pode ter registrado isso como abandono, minha mãe preferiu mais o trabalho do que ficar comigo. E isso você pode estar carregando aí, arrastando isso com você. Quando o seu pai, por exemplo, traiu a sua mãe e decidiu, né, constituir uma nova família, ou se você não conhece o seu pai, tudo isso pode registrar em você essa dor do abandono. Desejo de ser abortada pode ser um sinal, sim. Esse também vem mais forte como da rejeição do que do abandono, tá? Que é uma outra dor que nós temos. Rejeição, abandono, manipulação, ridicularização e traição. Então, a dor do ser abortada vem muito mais de uma rejeição, que é uma outra dor, tá? Mas você pode ter registrado também a do abandono durante a sua vida, durante a sua infância, né, de 0 a 5 anos. Pode ser um sinal descobrir isso aos 40 anos. Mas eu recomendo que você olhe muito forte para isso, tá? Porque você vai entender ao final dessa aula os impactos que essas dores a gente acaba carregando para a vida adulta. Nossa, sim. Boa tarde. Boa tarde, Dalva T11, seja bem-vinda. O meu pai não queria filhos. Muito importante. Então, esses são registros que a gente vai carregando para a nossa vida. E aí, é claro, né, gente? Se isso é uma dor infantil que aconteceu comigo, quando eu vou para as minhas relações, eu carrego essa dor junto comigo. E aí, eu amplifica, né? Principalmente com a traição, essa dor de ser abandonado, do outro ir embora. E por isso eu acabo ficando nessa relação, mesmo que ela esteja adoecida, tá?